Olá, amigos, tudo bem? Pastor Éder com vocês mais uma vez, né? Com um objetivo ímpar, singular, diferenciado, de poder levar até a sua pessoa uma mensagem que possa edificar a sua vida, edificar a sua casa, a sua família e todos aqueles que de alguma forma transitam, né, e estão em volta do seu ciclo vital, da atmosfera em que você vive. Sou do Ministério Avante por Cristo, né, e a gente vem trabalhando um objetivo não especificamente de colocar uma ideia ou uma ideologia qualquer para que de alguma maneira sejamos, podemos dizer, sejamos vangloriados por isso, porque esse não é o objetivo. O objetivo final, fundo de pano, né, dessas mensagens é para que aquele que morreu na cruz seja glorificado, seja exaltado na sua vida, na minha vida. Porque somos pequenos, né, irmãos? Somos insignificantes, somos pó. E a Bíblia fala que nós somos pó e o pó voltará para a terra, né? Nós somos pequenos em relação a uma envergadura tamanha, né, que é a glória de Deus. E hoje eu trago um assunto aqui bastante tranquilo, né, sereno, um assunto em que envolve dois personagens, né, dois protagonistas da história bíblica, que é Pedro, né, e Judas, correto? E nós hoje vamos falar sobre arrependimento, né? O que é o arrependimento e o antônimo de arrependimento, que é o remorso, não é isso? Então eu vejo muitas pessoas sofrendo, né? Porque elas não conseguem assumir a culpa, elas não conseguem assumir a responsabilidade dos teus atos, né? E elas estão sempre, de alguma maneira, culpando um outro, menos a si mesmo. Então, aqui está, né? A gente encontra Pedro, né? Pedro, ele negou a Cristo, né? E você lê nos livros de Marcos, no capítulo 14, depois você vai no livro de Lucas, no capítulo 22, e também no livro de João. Então são três evangelhos que falam a respeito da negação de Pedro, quando Jesus então foi preso, quando Jesus ele foi crucificado, e ali então ele morreu para a salvação dos nossos pecados. E por outro lado, nós encontramos Judas. Judas, ele também traiu ao Senhor. Ele também negou ao Senhor quando ele entregou Jesus ao exército romano, né? Aos sacerdotes primeiro dos judeus, né? E aí ele entregou, e ali então foram prender Jesus, e depois os próprios judeus, os próprios sacerdotes foram levar Jesus para a auditoria romana, onde Jesus então foi crucificado. Bom, mas essas questões não é o foco. O foco aqui é o seguinte: tanto Pedro quanto Judas, de uma maneira específica, traíram o Senhor, né? Pedro, ele não quis se envolver, ele andava com Jesus, ele estava com Jesus, e Pedro era um homem muito impulsivo, né? Dizia que
ele morreria pelo Senhor de maneira nenhuma. Enfim, Pedro era um homem que se dizia que estaria com Jesus em qualquer situação. A gente vê isso, né, muitas vezes na vida, ou não é? As pessoas falam que vão estar conosco em qualquer situação e elas até falam muitas frases de efeitos, né? Que a vida é isso, frases de efeitos que você sabe muito bem que o verdadeiro amigo é aquele que acompanha o amigo, enfim, e falam tantas frases de efeito, mas na hora que realmente precisamos do amigo, na hora que realmente precisamos de uma postura de pessoas, então aí a gente percebe que nós não tínhamos amigos, não é? Então, Pedro fez isso com o Senhor. E logo, também, no mesmo, posso dizer, no mesmo cenário, né? Estava todo ali o cenário. Primeiro, quem traiu primeiro foi Judas, né? Quando levou ali os soldados, né, dos judeus ali para prender o Senhor. O Judas então já havia combinado com eles 30 moedas de prata. E Judas é um protagonista da história bíblica que refuta muitas ideias a respeito dele ao longo da história. Você tá agindo, tem pessoas que falam, você está agindo como Judas, como um traidor. Então, quer dizer, a marca, ou seja, aquilo que Judas deixou, marcou a humanidade por toda uma eternidade, por toda uma história humana, historicamente falando, não é? Então Judas, ele eu acredito que Judas nunca será esquecido, porque sempre alguém, de uma maneira cômica, vai estar lembrando da atitude de Judas. Pois mas a questão aqui é a seguinte, é o arrependimento e o remorso. Então todos dois traíram o Senhor, não é? E se fosse olhar pela ótica humana, nenhum dos dois merecia o perdão, nenhum dos dois pela ótica humana, é claro. Bom, mas aqui nós encontramos dois personagens, aqui nós encontramos duas pessoas tomando atitudes impensadas, atitudes que não mediram a consequência do que estavam fazendo. Eles só foram entender isso, cada um deles, pelo menos um só foi entender isso depois do ato cometido. Geralmente é assim, né? Nós, impossíveis, seres humanos, só vamos entender algumas coisas que fazemos depois que as consequências começam a vir. Mas teve um aqui, dentro desses personagens, que tomou uma atitude bastante coerente, bastante plausível, bastante sustentável. Ele foi muito ético em si mesmo. E o outro, ele tomou uma atitude desesperadora, uma atitude com medo da consequência do que viria sobre ele. Já sabia que havia cometido um erro e ele então optou em se arrepender, independente das consequências que viriam, que fora o caso de Pedro. Pedro entendeu que ele havia cometido um delito muito grande por tantas frases de efeito que ele havia falado perante a Jesus. De maneira nenhuma isso te acontecerá, Senhor. Senhor, eu estou contigo, o Senhor não morrerás, e aí vai. Então, Pedro era um homem de muitas frases de efeito, mas quando prenderam Jesus, quando levaram Jesus para ser crucificado, Pedro então é o chamado arredou o pé,
Pedro arredou o pé daquela situação, mas Pedro, ele tomou uma atitude muito coerente. Ele percebeu que Jesus, ele era misericórdia, ele é e será, ele era no passado, na época de Pedro, ele é misericórdia, ele sempre será misericórdia, não é? E aí, o que acontece? Pedro tomou uma atitude coerente de pedir perdão a Deus pelos seus atos. Então o arrependimento de Pedro, ele traz em si a postura de assumir a responsabilidade do seu erro. Deu para entender a ideia? Isso é muito diferente. O arrependimento, ele traz cura. O arrependimento, ele traz libertação. O arrependimento, ele te livra de situações posteriores, tá? De consequências funestas. Então o arrependimento é totalmente diferente do remorso. Correto? Então Pedro tomou a atitude coerente de se arrepender, porque o arrependimento, ele cura, ele liberta. Agora, já o outro protagonista dessa história, ele não quis se arrepender. Ele teve medo das consequências que viriam sobre ele por ele ter traído a Jesus. Acredito eu que, assim como Pedro chorou copiosamente, amargamente, Judas também o fez. Então existe dois tipos de choro aí, irmãos. Então, um choro de arrependimento. O outro é de ter tomado uma atitude e de não ter tido coragem, de não ter tido a ousadia, a intrepidez de se arrepender, de assumir a culpa, de assumir a responsabilidade e de voltar atrás. Ele não quis voltar atrás. Então Judas, ele tomou uma atitude que lhe pareceu ser a mais sensata, a mais, como é que eu posso dizer para você? A mais lógica. E Judas, então, simplesmente resolve a suicidar-se, criando uma situação ainda pior do que a primeira, e que ali acabou. Após o suicídio de Judas, ali já não tinha mais remédio para Judas. Então olha para você ver a diferença de um para o outro. Judas se arrependeu, ou seja, Pedro se arrependeu. Judas teve um remorso, e o remorso, queridos irmãos, causa situações funestas, terríveis para a sua vida. Então, aprenda com essa lição do arrependimento. O arrependimento traz cura, traz libertação, traz alegria, traz uma sensação de leveza, não é? Ainda que venham as consequências, você se encontrou ali de forma. Então toma essas atitudes na sua vida, assuma a responsabilidade dos seus erros, não faça como Judas, porque um abismo chama outro abismo, tá certo? Então o remorso, ele não traz nenhum benefício para a vida humana, mas o arrependimento traz alegria e traz paz no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Valeu, irmão. Valeu, irmã. A paz do Senhor Jesus. Amém.